E se eu te disser que a sua correria tá lenta demais pra Deus? Você já sentiu que corre o dia todo e não sai do lugar? Teve uma temporada da minha vida que foi exatamente desse jeito. Aparecia mais problema, eu trabalhava mais. Apareceu outra oportunidade, eu trabalhava mais. Até que eu recebi um convite de Deus que na hora pareceu insano pra mim, que era trabalhe apenas 4 horas por dia. Pra mim que trabalhava naquele ritmo tão acelerado, talvez como você, pareceu uma coisa totalmente fora de questão. Mas eu vou te contar aqui nesse vídeo o que aconteceu quando eu obedeci a esse convite. Meu nome é Lucas Spirandelli e eu gosto de tratar nesse canal aqui coisas como ouvir a voz de Deus no nosso dia a dia, principalmente no nosso trabalho. Na nossa vida a gente tá sempre querendo avançar, sempre querendo crescer, ou sempre querendo ganhar mais, às vezes trabalhar mais, e a gente se vê na internet se comparando com a vida das pessoas, mas tem hora que o convite de Deus não é para avançar mais, tem hora que o convite de Deus é para parar. E o convite de Deus não é para você se atrasar na sua vida, mas é porque muitas vezes você tá fora do compasso, ou muitas vezes você tá correndo na direção errada. E é como a história de Elias, teve um dia onde ele fez cair fogo do céu, ele guerreou contra os profetas de Baal, mas teve um momento onde o Espírito falou no silêncio. Na minha experiência pessoal, isso aconteceu comigo. Eu olho para trás e eu vejo que teve uma temporada onde eu trabalhava normal, conseguia manter uma saúde, comer bem, ter um bom relacionamento com meus amigos, mas com o tempo eu fui aumentando tanto a minha carga de trabalho que eu cheguei a trabalhar quase 13 horas por dia. E a lógica era sempre a mesma, se sobrava mais tempo, dava para trabalhar mais. Tinha outra oportunidade, vamos trabalhar mais. E aquilo foi crescendo de uma forma que eu fui me esgotando emocionalmente. Vieram os filhos, vieram as contas, os compromissos, a igreja, e de uma certa forma não sobrava tempo para mais nada. Aquele momento de devocional, de oração, que antes era sagrado, começou a ficar sendo empurrado. Não que o amor por Jesus se esfriasse, mas ele começou a perder espaço na minha agenda. Foi então quando o corpo começou a cobrar. Houve uma semana onde eu estava tão atarefado, cheio de compromisso, uma pressão absurda nos ombros. E aí eu tive o meu primeiro ataque de pânico. E sendo bem sincero, até esse ponto na minha vida, eu não sabia se essa questão de ataque de pânico era real ou não. Até quando eu me vi estribuchado no chão, chorando, tremendo de tanto estresse no meu corpo. Depois daquele dia eu jurei pra mim mesmo que eu ia pegar mais leve, que eu ia começar a ser mais saudável. Mas passou outro mês, aconteceu de novo. Passou um terceiro mês, aconteceu de novo. O pânico tomava conta de mim. E talvez você tá me assistindo e não sabe como isso acontece, é uma coisa incontrolável. É um estresse que toma conta do seu corpo e você não sabe o que fazer. E o próximo ponto eu acho que eu nunca contei em vídeo. E se isso aqui tá descrevendo mais ou menos o que acontece com você, não deixa de se inscrever e deixar um like aqui nesse vídeo, é muito importante para esse canal. O convite falava: eu quero que você trabalhe só 4 horas por dia. Pra mim que vivia naquela rotina tão acelerada, trabalhar 4 horas por dia era inadmissível. Eu tomei essa palavra como uma coisa da minha cabeça naquele momento. Um dia depois dessa palavra, uma amiga minha, sem contexto nenhum do que estava acontecendo comigo, chega e coloca a mão no meu ombro e fala: se uma pomba pousa no seu ombro e você tá muito agitado, ela com certeza vai voar, ela vai se espantar. E da mesma forma, às vezes o Espírito Santo age dessa forma. Se o Espírito Santo ele é representado como uma pomba, às vezes para ele repousar sobre você, ele precisa que você se acalme. E isso faz tanto sentido. A gente às vezes na nossa correria, a gente às vezes quer achar Deus no meio da oportunidade da nossa correria, mas na verdade o Espírito Santo como representado como uma pomba, ele na verdade ele repousa sobre aqueles que estão na quietude, em espera. E quando é Deus falando, as coisas vão se confirmando. Eu me lembro de que na pregação a palavra só foi sobre entrega. Eu me lembro de que o louvor era: tudo entregarei. O problema era que eu entregava 13, 14 horas de trabalho por dia, como eu fazia 4 horas. E não era que eu queria trabalhar essa quantidade de horas, é porque eu precisava, tinha gente dependendo dessa quantidade de horas minha. E esse convite foi, hoje eu vejo ele como uma ameaça à minha estabilidade. E eu ficava pensando, e se não der? E se for loucura da minha cabeça? E se faltar? Obedecer ao convite de descanso muitas vezes é mais assustador do que obedecer a um convite ao desafio. Foi então que num dia de manhã eu li a seguinte palavra: se o Senhor não for o construtor da casa, inútil será o trabalho dos construtores. Eu me lembro de que no dia que eu li essa palavra, eu li na Bíblia em espanhol e ele falava assim: porque Deus concede sono
aos seus amigos. Foi então que eu falei assim, eu acho que Deus quer me chamar de amigo nessa temporada. Ele quer me trazer, me levar ao descanso. Me vi muito desafiado até mesmo pela história de Daniel, onde você vê Daniel confiando e não calculando as probabilidades do que ia dar certo, o que ia dar errado. Eu comecei o desafio e adivinha só o que aconteceu? Eu começava o dia, trabalhava as minhas 4 horas, fechava o computador e falava, agora eu confio em ti, Senhor. Não me entenda mal, faltava coisa demais pra fazer, faltava muita coisa pra fazer, mas eu fechava o computador e ia pro quarto orar. E começou a acontecer uma coisa que eu nunca imaginei que ia acontecer. O meu trabalho ele é basicamente resolver problemas e ajudar pessoas. E em resolver esses problemas muitas vezes vai semanas. Eu fico meses às vezes ajudando, tentando resolver um problema só. Aconteceu que nessa temporada, muitos daqueles problemas que eu demorava semanas pra resolver, eles se resolviam sozinhos. Ou às vezes se resolviam em poucos minutos. Coisas assim, notavelmente que eu demoraria às vezes 2 semanas, um projeto que eu demoraria 2 semanas, eles resolviam ali às vezes em 40 minutos de trabalho. E eu me apeguei a uma expressão que se fala em Efésios, que é o remir o tempo. O momento onde Deus trabalha por você. E nessa temporada específica eu trabalhava para uma empresa gigantesca dos Estados Unidos, a qual tinha um problema muito específico que só eu conseguia resolver nesse momento. Eu era o encarregado, eu tinha que fazer as pesquisas, eu tinha que investigar, e eu sei que esse tipo de problema ia me tomar questão de 2 a 3 semanas. E num certo dia eu trabalhei as minhas 4 horas, ainda tinha que entregar aquele problema, mas eu decidi fechar o computador e ministrar num culto da igreja. Enquanto eu ministrava no louvor ali, naquele dia eu tava ministrando no teclado e cantando, eu me lembro de que comecei a receber um monte de mensagens, meu celular vibrava por várias mensagens que eu tava recebendo, e eu pensava, depois do louvor eu vou olhar isso aqui, o que tá acontecendo. E eu me lembro que naquele dia o louvor foi uma maravilha. Foi, sabe, quando tudo flui, quando as pessoas estão engajadas, quando a presença desce naquele lugar. E naquele dia eu vi tanta transformação de vida, a glória de Deus era tão presente naquele lugar e era para eu estar naquele momento. E eu me lembro também de que minutos antes de eu ir para a igreja eu falava assim, não gente, eu preciso trabalhar, eu quase cheguei a mandar uma mensagem falando, hoje eu preciso trabalhar mais, tem como alguém ministrar no meu lugar? Ou seja, veio aquela tentação de extrapolar as 4 horas, veio aquela tentação de ninguém vai fazer por mim, eu tenho que ir até o final disso aqui. E quando eu termino de ministrar, começo a olhar as mensagens, foi algo inacreditável. Alguém que eu nunca tinha ouvido falar, que eu nunca tinha visto, nunca tinha conversado, chega e me manda a seguinte mensagem. Oi Lucas, ouvi dizer que você está enfrentando um problema com o servidor. Já resolvi tudo para você e está funcionando. Testa aí e me avisa. Aquela pessoa que eu nunca tinha visto, nunca tinha conversado na minha vida, ela resolveu o problema. Deus só falava ao meu ouvido, eu trabalho enquanto você descansa. Eu concedo sono aos meus amigos. Talvez nessa temporada hoje você tá trabalhando demais e Deus tá falando assim, vem pro descanso. Descanso significa relacionamento. No descanso você não vai colocar os pés para cima. No descanso você vai se relacionar com Deus. É no descanso que a nossa amizade com Deus cresce. É no descanso onde nós vemos a nossa fé crescer também. Eu não sei qual a temporada você tem vivido atualmente, mas eu sei que o mundo ao nosso redor só tá pedindo mais esforço, mais workaholic pra gente trabalhar mais, a gente se entregar mais, mas tem um momento onde nós precisamos nos entregar pra Deus, esperar Deus fazer. Tem coisa na sua vida que talvez não tá fluindo, e é Deus te falando assim, esse ponto aí eu preciso que você espere em mim, eu preciso que você descansa em mim. Isso talvez te soe até mais familiar com a história de Pedro. Pedro lançando as redes ali a noite inteira, chega Jesus na praia e fala, lança de novo, aí Pedro fala, mas não, lançou a noite inteira, mas sobre a sua palavra eu vou fazer. E aí a Bíblia relata a pesca maravilhosa que Pedro teve. O mar era o mesmo, as redes eram as mesmas, o barco era o mesmo, só que tinha uma diferença, Jesus estava na praia. Você às vezes já tem as ferramentas na sua mão, mas está faltando Jesus na praia. Hoje eu deixo essa palavra para você, talvez é um momento de descanso, um convite ao relacionamento que Deus está fazendo para você hoje. Fica com Deus e até a próxima.